You are currently the only person in this conference. Olá, meu nome é Angélica Moreira de Oliveira e eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E para mim, fazer essa pesquisa foi muito bom, foi um grande aprendizado e tem sido maravilhoso presenciar toda a evolução da escola. A minha pesquisa tem como tema a criação e organização de espaços significativos como orientador principal na aprendizagem em crianças de 0 a 3 anos na Escola de Educação Infantil Deputado João Cunha, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu trabalho nessa escola já tem 3 anos. Iniciei na inauguração da escola e nós iniciamos um trabalho mais tradicional, conforme as outras escolas do município faziam. E depois de muita formação entre os professores, né, a gente começou a refletir sobre o trabalho pedagógico infantil e decidimos, então, promover uma abordagem transformadora e diferente, onde as salas de aula teria autonomia nesse processo todo de aprendizagem das crianças. E desde então, agora vai fazer, de 2026, nós vamos comemorar 4 anos de escola, onde hoje a nossa proposta pedagógica é mais inspiradora na questão das crianças serem livres para brincar, respeitando o tempo de cada criança e promovendo a autonomia. Como o início de tudo, né, após muito refletir sobre a questão pedagógica na educação infantil, eu percebi que a vida escolar de uma criança é um dos momentos mais delicados e potentes de toda a sua trajetória. No caso dessa creche, que é a deputada João Cunha, nós recebemos crianças de 4 meses a crianças de 3 anos e 11 meses. Então, são bebês, crianças bem pequenas, né? E nós atualmente atendemos 225 crianças. É nesse espaço, né, cheio de possibilidades, de descobertas, que a gente parou para refletir sobre o verdadeiro significado da aprendizagem na educação infantil. Como trabalhar, desenvolver todas as habilidades, todas as potências de um bebê de 4 meses, de uma criança de 3 anos. Na educação infantil, tudo comunica, né? Então, o gesto da educadora, o ambiente que acolhe, e é isso que nós tentamos fazer. Estamos, na verdade, fazendo aqui no município de Ribeirão Preto. A nossa creche, ela é uma das pioneiras nessa abordagem, e tem outras escolas que também seguem esse princípio aqui no município de Ribeirão Preto. Então, nós começamos pelo espaço, né? O espaço como terceiro educador, como já mencionado, que promove a autonomia. Então, a organização do espaço educativo nunca é neutra. A gente sempre pensa nos espaços, nos contextos, em cada canto da sala de aula. A gente definiu um plano de ação, né, enquanto professores da creche, e estabelecemos alguns cantos, como literatura, o espaço sensorial, o contexto riscante, o contexto de modelagem, e esses espaços são mudados quinzenalmente de acordo com o planejamento individual de cada professor e de acordo com a faixa etária das crianças, né? Um espaço acolhedor que convida à permanência. Então, nós trabalhamos com muitas fotos, registros, né? Para não termos um ambiente desorganizado e estéril. Então, a documentação pedagógica também faz muito sentido e é muito importante em todo esse processo, né? A nossa escolha pedagógica, ela tem uma concepção de infância, realmente, né? Então, a criança tem contato com a natureza,
com animais. Na escola a gente pode... Cada sala tem um aquário com um peixinho, tem muitas plantas, tem uma horta. Então é onde a gente parte das vivências mesmo, das nossas crianças. É um trabalho que nasceu da minha experiência, né? E após observar de vir de mais de 20 anos de experiência na educação infantil, eu pude perceber a diferença de um ensino tradicional para esse ensino que realmente transforma a criança, que funciona, que dá certo, claro que tem seus desafios, mas que funciona e dá certo. Então, ele nasceu da minha experiência concreta na escola Deputado João Cunha, aqui em Ribeirão Preto, e eu acompanhei o cotidiano dessa escola, observei os desafios, e o que me motivou a fazer esse trabalho, com certeza, é demonstrar a importância do espaço e de respeitar o espaço físico da escola, com um ambiente preparado com intencionalidade, com sensibilidade e respeitando o desenvolvimento de cada criança. Foi uma verdadeira inspiração para mim trabalhar estar trabalhando nessa transformação do ensino tradicional para essa proposta pedagógica tão inovadora para a educação infantil. O problema da pesquisa, né, e o objetivo nasceu de como que a criação e a organização dos espaços significativos na escola contribui para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 0 a 3 anos. Como que esse ambiente que promove tanta autonomia no aprendizado, onde a criança tem o poder de escolha, ou ela vai para o lado, ou ela vai para o canto, para o contexto literário, ou ela vai para o lado sensorial, né, que ali a gente tem o espaço riscante, o espaço de modelagem. A gente trabalha também com materiais não recicláveis, não estruturados. Então, a gente tem panela, né, alguns conceitos também do método Montessori. Então, a gente trabalha muito vida prática. As crianças de 3 anos já comem na escola com garfo e faca. Então, realmente um preparo para a vida. Então, daí surgiu esse problema para minha pesquisa. E como objetivo foi propor um projeto, descobrir quais são os desafios entre os docentes, né, entre a realidade da escola. É uma escola que funciona em tempo integral, aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto, então ela funciona das 7 às 17, de segunda a sexta-feira, e o objetivo foi propor uma intervenção, né, através da escuta dos professores, para descobrir, né, e tentar entender onde poderia ter algum problema, para a gente tentar solucionar, né, esse problema todos juntos ali com os professores. E também demonstrar o quanto que dá para fazer na escola, apesar dos desafios diários. Tem sido muito enriquecedor a gente trabalhar às vezes com pouco recurso, né? Às vezes eu escutei bastante dos professores a questão de não ter mobiliário adequado, a altura das crianças, como prateleiras, como materiais próprios, né, de algumas abordagens pedagógicas que promovem esse tipo de aprendizagem, e falta recurso financeiro para isso, mas a gente consegue adaptar. Então, tem sido resiliente acompanhar o processo dessa escola. Os principais fundamentos teóricos apoiados nessa pesquisa, né, é a educação infantil no Brasil. Então, os princípios e as diretrizes e os desafios atuais que a gente encontra na rotina e no dia a dia das escolas, o papel dos espaços educativos no desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos, a organização dos espaços na primeira infância, então quais as estratégias e quais as experiências significativas nesse contexto, e a caracterização da produção bibliográfica nacional sobre os espaços significativos na educação infantil. Esses foram os fundamentos teóricos
que foram abordados nessa pesquisa. Os procedimentos metodológicos utilizados, né, o tipo da pesquisa ela é qualitativa. Nós usamos a técnica de pesquisa, o estudo de caso, e o contexto na Escola de Educação Infantil Deputado João Cunha. Foi realizada também uma coleta de dados, entrevistas, observações e questionários e documentos, e análise de dados, como abordagem de análise de conteúdo. Os procedimentos metodológicos tiveram como amostra 20 profissionais da escola. Esses profissionais foram apresentados os questionários e eu consegui acompanhar a rotina deles. Então, consegui acompanhar a rotina dos profissionais das crianças de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Crianças de ciclo 1 são crianças de 4 meses ao ano, ciclo 2 de 1 ano a 2 anos, ciclo 3 de 2 anos a 3 anos e ciclo 4 de 3 anos a 11 meses, porque aí eles saem da fase da creche e vão para a etapa que aqui no nosso município, a nomenclatura é etapa 1 e etapa 2, né, que já é o ensino obrigatório. E na Deputado João Cunha, nessa creche, funciona só como crianças pequenas e crianças bem pequenas. E eu também tive a oportunidade de acompanhar um pouco o processo da gestão, enquanto coordenação, e acompanhar o dia a dia dessa escola, como a alimentação, rotina diária, rotina pedagógica, como é feito também a parte de formação. Nessa escola é realizado um TDC. TDC é um trabalho docente coletivo, onde elas separam para fazer essa formação e esses estudos para trabalhar essa abordagem tão inovadora, tão respeitosa e tão maravilhosa que tem sido deixar a criança explorar todo o ambiente. Então, é um ambiente preparado intencionalmente, tem um propósito de porque ter uma caixa de ovos com uma pinça e rolhas, né, de vinho, de litro de vinho, para a criança trabalhar o movimento de pinça, para a criança conseguir explorar ali e fortalecer todos os seus movimentos de coordenação motora fina. Esses são um dos exemplos. Como resultado, né, nas observações, a escola ela é ampla, ela é uma escola com a visão aberta, né? Então, as portas das salas, elas são de vidro, a escola não tem muro, a proposta da escola é a escola aberta mesmo. Ela funciona o dia todo, em período integral, os pais têm acesso livre na escola. As crianças fazem uso do leite materno, as mães podem amamentar na escola, então começa essa abordagem respeitosa desde o acolhimento às famílias, desde a matrícula. Então a escola ela tem essa visão aberta, né? Uma escola que tem as portas de vidro, fica numa comunidade carente aqui da cidade, e a gente não tem problema com furtos, com roubo, não temos problemas lá. Somos uma comunidade que se cuidam mutuamente. Então, a você entrar na Deputado João Cunha é uma escola solar, é uma escola feliz, é uma escola onde as crianças não fazem fila, não tem muito choro, apesar de ser uma creche de criança bem, bem pequena. São creche, né? São bebês. E é muito encantador estar ali todos os dias. E com tanta sensibilidade, a gente consegue ver o trabalho ali das professoras muito dedicadas, de uma gestão também muito dedicada e que acolhe não só a comunidade, como as famílias. Então, esse foi um dos resultados das observações realizadas na pesquisa. Então, essa escola aberta, ela também ela traz esse acolhimento, né, de não ser nada imposto, nada rígido, é tudo muito flexível. Se a criança não está bem, a mãe pode ir até a escola, e é um ambiente bem acolhedor. Lá nós encontramos também, como já mencionado, né, um espaço de natureza,
de horta, de animais, tudo deixa mais acolhedor o ambiente. Como resultado, como eu também já mencionei, foi aplicado um questionário e todos os participantes, sem exceção, afirmaram que a instituição oferece uma formação continuada voltada à organização dos espaços. Como eu mencionei, que é o trabalho docente coletivo, o TDC, eles são feitos 4 horas semanais após o horário, onde os docentes eles têm 2 horas para preparar esse ambiente, né, mudar esse ambiente, como mudar os espaços pedagógicos, colocar desafios entre as atividades, eles conseguem ter esse momento de preparação para fazer essa preparação do ambiente, tá? 85% dos participantes acreditam que o ambiente físico das suas salas realmente favorece o desenvolvimento integral das crianças. Lá na escola tudo é baixinho, tudo é na altura dos bebês, então os vasos sanitários, as pias, tudo que as crianças precisam para ter acesso ficam ao alcance das crianças. 15% dos entrevistados indicaram que esse favorecimento ocorre apenas de uma forma parcial, porque ainda existem alguns desafios estruturais, né? Por exemplo, cobrir o parque, né? Aqui em Ribeirão Preto é uma cidade muito solar, é uma cidade de muito calor, então a gente, com essa questão da temperatura, encontra esse desafio, por exemplo, de levar as crianças ao parque de grama para ter, às vezes, ali o contato com a natureza, né? Nenhuma resposta tem apontado uma negação completa. Isso foi um ponto do questionário muito importante, porque a gente percebe que ali, escutar com o coração, esses números contam o que realmente acontece, que também há um avanço. Recentemente lá o Parque de Areia foi coberto com um sombrite, então ali vira uma piscina com uma mangueira e elas conseguem ver que aos pouquinhos estão caminhando. Então há caminhos ainda que precisam de cuidado, de escuta, né, de afeto, mas ainda estão caminhando, estamos caminhando para isso. 80% afirmaram reorganizar os espaços quinzenalmente, conforme eu já falei, enquanto 20% realizam esse processo semanalmente. O planejamento das professoras, eles não é rígido, ele é flexível, então se hoje choveu e elas planejaram brincar na mangueira, elas podem brincar na chuva. Então, tem professoras que têm essa liberdade, essa autonomia, e no início faziam semanalmente, mas hoje em dia, uma grande maioria já fazem quinzenalmente, porque é um tempo maior, é um tempo hábil das crianças aproveitarem a questão do espaço. Então, ali você ofereceu uma argila, então aquele, no contexto de modelagem, então a criança tem 15 dias para desenvolver a argila naquele espaço, e após 15 dias, aquela argila pode virar uma argila azul. Então, temos percebido que quinzenalmente realmente é o que mais importa. É o que mais faz sentido. 100% dos respondentes afirmaram que se sente ou já sentiram limitados pelas condições físicas ou estruturais do espaço escolar. Como eu disse, a escola ela é nova, ela vai completar 4 anos e a gente começou com uma proposta pedagógica bem tradicional. Né? Então, a gente trabalhava com EVA, a gente trabalhava com carimbo de mão e o professor era muito sobrecarregado. Né? Então, hoje a gente vê tudo mais fluido, a gente vê tudo mais flexível e todas ali estão nessa jornada, já faz 4 anos, e acredito que essa resposta veio de já terem se sentido em algum momento sobrecarregadas, né, com festividades, datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, apresentações do Dia das Crianças, e hoje em dia a gente respeita, a gente tem o Dia da Família, respeitando o contexto de todo e qualquer tipo de família, e então isso também facilitou, com certeza, a vida do professor ali da educação infantil.
Metade dos educadores, foram aproximadamente 10 respostas, indicou que o espaço favorece muito a autonomia. As salas, elas são grandes, o chão é preparado aqui, né? Então, ela tem o chão, ela não é de piso frio, ela tem um laminado próprio para crianças de 0 a 3 anos, e todas, como aqui eu já disse, aqui é muito calor, então a gente tem ar-condicionado nas salas, e trocadores, chuveiros. As crianças, como ficam o dia inteiro, precisam de banho. E então, sim, o espaço favorece. O que nos falta, às vezes, é uma mobília, mas a gente consegue adaptar com caixotes, né? Então, caixotes de frutas, de pinos, de madeira pinos, e tapetes espalhados pela sala, com livros, com materiais não estruturados, panelas, colheres de pau, novelos de linha, novelos de lã, e também com materiais recicláveis, né, como caixa de ovos, garrafas PETs, caixas de leite. Então, a gente estamos nessa caminhada. Outros quatro funcionários afirmaram que o espaço ainda limita fortemente a autonomia por conta da ausência do mobiliário adequado. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma caixa de luz, que é uma caixa plástica com a lanterna do celular. Então, isso ainda é um desafio por falta de recurso financeiro da escola, que a gente acredita que breve vai melhorar. E, por fim, apenas 2 profissionais perceberam o ambiente como verdadeiramente flexível, capaz de transformar conforme o grupo. Foram ouvidas essas professoras, né, essas profissionais, e algumas já vieram de contextos bem difíceis, né, de outras instituições, e acreditam que do jeito que está, já está muito avançado, a gente não tem tantos desafios, apesar da quantidade de crianças também por sala, né, que é um desafio atualmente no Brasil para os professores. E foi o resultado do questionário. Na entrevista, a organização dos espaços pedagógicos revelam que a maioria dos professores buscam promover ambientes mais dinâmicos e participativos. São professores muito dedicados a estudar e a promover esse ambiente. 7 deles afirmam favorecer materiais não estruturados e naturais para exploração livre. E o mesmo número organizam cantos temáticos com recursos acessíveis às crianças, favorecendo a autonomia e a experimentação. 4 docentes destacam a criação de novos espaços com múltiplas possibilidades de uso e reorganização, demonstrando preocupação em diversificar as experiências. E em menor número aparece a percepção de que a organização ainda é limitada pela estrutura da escola. Então, o que eu vejo pela pesquisa, pela rotina, é que desde o dia 21/2/2022 até os dias de hoje, houve um grande avanço na escola para essa transformação da proposta pedagógica, e a maioria dos profissionais concordam com isso, com esse resultado positivo de uma educação tradicional e para uma educação transformadora e respeitosa. A proposta, então, da intervenção para a melhoria dos espaços na Escola Deputado João Cunha, ela visa as inovações que promovem esses ambientes, né, sem riscos, e que sejam mais acessíveis e afetivos. Para isso, serão detalhadas as ações voltadas à reorganização dos espaços internos e externos, a ampliação da acessibilidade e a qualificação do brincar do fortalecimento do planejamento coletivo. Então, primeiro, a gente tem uma escola que tem uma estrutura física que promove essa autonomia nos espaços pedagógicos, uma equipe que está aberta a aprender para poder ensinar através desse ambiente como terceiro educador e que promova a autonomia na aprendizagem das crianças,
E a gente percebe que além do espaço e da formação, o trabalho coletivo, com certeza, faz a diferença na rotina de uma creche. É isso, para concluir. Então, digo que o brincar livre e significativo não depende apenas de brinquedos ou de materiais sofisticados, preparados, de plástico, mas de um olhar sensível, né? O olhar do professor que compreende que o espaço é o que aquela criança precisa naquele momento. A gente entende que a sala de aula, o espaço educativo, ele é como um campo fértil de aprendizagens e de vínculos. Quando a infância ela é amada, ela é respeitada, ela é escutada, ela é sensível, o espaço se transforma. Se transforma para a criança, para o adulto. E não em um cenário, mas em presença. Presença que acolhe, que provoca e que transforma. É isso que a Escola Deputado João Cunha vem buscando desde 2022 e a gente vê que a gente tem conseguido. Estamos nessa caminhada e para mim foi um grande prazer usar essa transformação dessa escola, que vai completar 4 anos, como objeto de pesquisa. Tem sido transformador, enriquecedor para nós aqui do município, enquanto professores, e participar, viver essa transformação tem sido inspirador, contanto que outras creches aqui do nosso município têm feito isso. Então, eu quis muito colocar esse trabalho como objeto de pesquisa para que seja também veículo de inspiração para outras escolas, para outros municípios, e que nós podemos juntos, como os professores que somos, andar de encontro com uma educação mais sensível, mais respeitosa, mais flexível, e onde não só a escuta ativa das crianças, né, seja realizada, mas também a escuta dos profissionais. E eu acredito que o ambiente fala muito. Então, um ambiente preparado para as crianças acolhe as crianças. E o ambiente acolhedor acolhe tanto as crianças como o educador. E como dizia Maria Montessori, nunca ajude uma criança numa tarefa que ela se sente capaz de fazer sozinha. Eu acho que é esse o papel do educador da educação infantil. E sigo aqui no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, da Grande São Paulo, e trabalhando pela educação infantil, que é com certeza uma das etapas, se não a etapa mais importante no desenvolvimento humano. Muito obrigada.